você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Estamos aqui dando vida ao segundo episódio do programa Vozes da Saúde Coletiva. Eu sou a Luana Rocha, estarei na condução de mais um programa com vocês. E para começar, eu queria muito deixar meu agradecimento a todas as pessoas que fazem esse programa acontecer. E não só o programa, né? Eu acho que as pessoas que fazem a revista acontecer. Muitas pessoas não sabem, mas existe um time enorme de pessoas trabalhando incansavelmente todos os meses para que as edições cheguem a ser publicadas da melhor forma. Então eu quero agradecer a equipe da revista Ciência e Saúde Coletiva, ao Neison Freire, né, que é o responsável pela comunicação da revista, aos nossos apoiadores e parceiros, né, a Fiocruz, a Rede Otiques de Saúde, a Prefeitura do Rio, ao SUS e a Universidade de Fortaleza, que também está entrando aí como nosso apoiador do programa de hoje. Esse programa é uma realização da revista Ciência e Saúde Coletiva em parceria com a Abrasco, né? É uma realização dessas duas grandes instituições que fazem isso acontecer todos os meses e a gente quer levar o melhor conteúdo para vocês. Eu acho que é importante eu ressaltar aqui que o podcast, ele nasce com o intuito da gente poder levar o conhecimento científico presente na revista para além das páginas que são publicadas na revista. A gente quer que esse conhecimento chegue a mais pessoas, a mais casas e que a gente possa aí potencializar ainda mais a nossa saúde coletiva. E aí, gente, como eu já expliquei no programa anterior, a nossa dinâmica aqui com o programa Vozes da Saúde Coletiva pretende sempre falar sobre a edição temática do mês em questão, né? E nesse mês de maio, a nossa edição temática fala sobre um tema que é muito importante, que eu acho que todo mundo já ouviu falar na vida por diversas vezes, por diversos momentos, mas talvez não tenha noção da profundidade que esse tema traz e o quanto que ele impacta, né, na saúde coletiva, na formulação de políticas públicas, nas pesquisas, enfim, uma gama enorme de coisas. E é a pesquisa qualitativa. Então, para a gente poder falar desse tema de pesquisa qualitativa, eu trouxe duas convidadas que são referência nessa área e que eu tenho certeza absoluta que vão agregar muito conhecimento para todos vocês que estão aí nos acompanhando. Cristina Praça Brasil e Sueli Deslandes. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Tudo bem, querido. Antes da gente começar a aprofundar a nossa conversa, eu queria só assim mostrar e falar um pouco para quem está aí nos acompanhando, né, sobre o trabalho das duas. Sueli Deslandes é socióloga, pesquisadora titular da Fiocruz, vice-presidente da Abrasco, atual vice-presidente da Abrasco, pesquisadora do CNPq, professora do mestrado e doutorado em saúde da criança e da mulher do IFE da Fiocruz. E, enfim, né, Sueli, uma das grandes referências que a gente tem aí em pesquisa qualitativa. E Cristina Praça Brasil. Gente, Cristina veio diretamente de Fortaleza para cá, para gravar o nosso programa. Cristina é fonoaudióloga, doutora em saúde coletiva e professora titular e diretora de pós-graduação da Universidade de Fortaleza, a Unifor, que é uma das nossas apoiadoras do programa de hoje. Cristina é uma das autoras do editorial da edição de maio da revista, né? O que é muito importante para a gente conseguir trazer aqui uma figura que representa a instituição que está, né, dando vida de alguma forma ao programa e uma figura que está diretamente presente na construção da edição temática que a gente está falando e abordando hoje. A trajetória da Cristina se destaca pela atuação, inovação e tecnologia aplicada à saúde, prática educativa participativa, enfim, gente, muita coisa, mas eu acho que o ponto principal é que as duas têm muito conhecimento na área da pesquisa qualitativa, que é a área de conhecimento que a gente quer trazer para vocês hoje. E nosso intuito é realmente fazer com que esse conhecimento chegue aí na casa de vocês de uma maneira mais fácil de ser compreendida, eu diria, né? Para que a gente não se prenda aqui num ambiente estritamente acadêmico. E aí, para começar essa conversa, gente, eu queria que vocês me falassem, assim, primeiro um pouco de como que se deu
o processo da construção desse editorial, né? Como que se deu o processo dessa construção, da seleção dos artigos, do tema? Perfeito. É um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite. Eu acredito que discutir pesquisa qualitativa para além dos muros da academia é algo muito importante, porque a pesquisa qualitativa, apesar de não ter o tempo, né, que a pesquisa quantitativa tem desempenhado no país, mas a importância dela se evidencia a cada dia, quando ela traz a profundidade para o conhecimento, para a compreensão dos fenômenos. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas nesse editorial de maio, ele nasce no CIAIC, no Congresso Ibero-Americano de Pesquisa Qualitativa, que nós temos todos os anos com uma equipe que é coordenada pela Ludomídia, uma equipe portuguesa, e que faz todos os anos esse congresso focado em pesquisa qualitativa em Portugal ou na Espanha. E aí nós temos, dentro do hall de artigos que lá são apresentados, que versam sobre metodologias qualitativas, então o foco, né, da produção desse congresso e as abordagens são muito voltadas à parte metodológica, uso de tecnologias na pesquisa qualitativa, e isso tem trazido mais reconhecimento, mais aprofundamento e relevância para uma área que é tão importante e precisa ser melhor conhecida. Então, na concepção disso, nós selecionamos artigos muito bem avaliados por pesquisadores de todo o mundo, né? Então, a equipe organizadora do evento, ela seleciona, temos uma seleção cega dos melhores artigos e por meio de uma parceria da equipe do CIAIC com a Ciência e Saúde Coletiva, né, são convidados editores para importantes revistas nacionais e internacionais. E a Ciência e Saúde Coletiva é uma delas. Então, ficamos eu, Cristina Praça, Brasil, Ellen e Elza Iga. A gente ficou à frente desse editorial de maio. E foi muito importante porque nós definimos, junto com a equipe da Ciência e Saúde Coletiva, abordar como a pesquisa qualitativa pode ajudar na abordagem, na compreensão de temas estratégicos dessa área. E aí é importante porque a gente passeia pela saúde do idoso, pela saúde materno-infantil, pelas tecnologias que dão suporte à pesquisa qualitativa. Então, assim, eu super recomendo a leitura desse número temático, porque está lindo, né? Então, foi assim que nasceu. Nós passamos por um critério bem rigoroso de seleção, e aí temos todo esse apoio bilateral, tanto da equipe do CIAIC como da Ciência e Saúde Coletiva, para produzir um número temático que realmente vai inspirar muitos pesquisadores, né, a desenvolverem ainda mais pesquisas qualitativas de relevância e que seja capaz de transformar realidades, porque a pesquisa qualitativa tem essa pegada, né, Sueli, de transformar realidades, de você entrar para além do que os números lhe dizem e que você possa realmente tomar decisões, mudar contextos e muitas vezes, e na maioria delas, pelo olhar de quem vive o problema, quem vive o contexto. Isso é que é lindo na pesquisa quali. É muito isso que você falou mesmo. E realmente eu acho que, igual você mencionou no início da sua fala, né, que a pesquisa quantitativa é algo muito antigo e é algo que está mais enraizado na população como um todo. Isso. Então a gente tem muito a tendência de pensar nos dados sempre numéricos. E o legal da pesquisa qualitativa é a gente conseguir ir além dos números, enxergar o lado humano, os contextos, as realidades e por aí vai. E aí, puxando aqui um gancho, eu queria saber assim de você, Sueli, como a vice-presidente da Abrasco, né, que é uma instituição que se debruça tanto em prol da saúde, como que você enxerga a importância de trabalhar essa metodologia qualitativa na valorização da saúde coletiva? Então, oi Luana, um prazer estar aqui, uma alegria, agradecer o convite, estar aqui junto também com uma companheira tão querida, a Cristina. Primeiro dizer que a Abrasco tem um coletivo, né, um coletivo de diretoria que trabalha sempre de forma muito colaborativa, enfim.
E aí entrando no nosso tema, né? Como é que é a metodologia qualitativa, qual a importância da metodologia qualitativa, no que ela contribui, né? E acho que esse tipo de evento que a gente está fazendo aqui, né, um podcast sobre metodologias qualitativas, olha só que diferente, isso não é trivial, não. É muito lindo, né? Sim. Porque, exatamente, quando a gente pensa em metodologia científica, a gente, em geral, vai associar, né, a pessoa que não está nesse mundo acadêmico, ela vai associar ou a pesquisa de bancada, né, aquelas pesquisas que se fazem em laboratório, ou as pesquisas dos inquéritos, né, aquelas pesquisas quantitativas, estatísticas, números e números e gráficos. Exatamente. A pesquisa qualitativa, ela tem uma tradição de mais de 200 anos no campo das ciências sociais, ela não é de forma alguma, né, uma coisa nova ou experimental, né? Embora esteja muito aberta ao novo, à inovação, né? Mas ela tem uma tradição, uma história, e ela tem uma contribuição muito especial, né? Ela traz o mundo da vida, o cotidiano, como que as pessoas interpretam os fatos, os valores, as regras sociais, como é que elas entendem a sua ação no mundo, como é que elas interpretam as suas experiências. Então, essa matéria-prima tão rica, né, que é como as pessoas interpretam as suas experiências e o mundo que acertam, essa vai ser a nossa matéria-prima de trabalho. Né? Então, a metodologia qualitativa, ela eleva, né, o mundo da vida ao status da reflexão científica. Ela une um método rigoroso, né, que a ciência exige, né, um método sistemático, rigoroso, mas que também precisa ser flexível para acompanhar a dinâmica do mundo da vida. Né? Então, por exemplo, se a gente quer analisar como que as pessoas interpretam o seu estado de saúde, as suas demandas de saúde, como é que elas interpretam a sua experiência com os serviços e profissionais de saúde, só para dar um exemplo, né, bem próximo do nosso mundo, né, no campo da saúde coletiva, essas experiências, como a Cris falou, elas são fundamentais para a tomada de decisões. Elas são fundamentais para a gente pensar políticas e serviços que sejam ancorados na realidade cultural, na realidade de vida das pessoas. Nos contextos socioeconômicos. Exatamente. Para você não fazer, às vezes, você tem um programa de saúde, uma política, um serviço extremamente bem intencionado, mas tecnocrata, né? Feito por especialistas que não conversam com a população, não conversam com os sujeitos, não trazem, volto a dizer, o mundo da vida para essa proposta. E o que pode acontecer? Uma coisa ficar desalinhada da outra. Sim. Ficar distante, né? Porque, de fato, a pesquisa qualitativa, ela não lida com o óbvio, né? Ela lida com o real, ela lida com o que é vivido, ela lida com o que está ali latente. E assim, uma curiosidade agora que eu penso eu que talvez muitas pessoas, assim, leigas no assunto possam ter. Como que começa esse processo da pesquisa qualitativa na prática, né? Porque, assim, quando a gente pensa na parte numérica e estatística, a gente pensa, beleza, então vamos contabilizar aqui quantas pessoas estão aqui. E o processo de pesquisa qualitativa na prática? Como que vocês dão esse start? Deixa eu fazer um gancho com o que a Sueli falou, que eu achei muito bacana, né? Quando ela fala que na área de sociologia, na área de ciências humanas, a pesquisa qualitativa já tem uma estrada longa, isso é totalmente verdade. Mas na área de saúde, ela vem depois. Ela vem depois com a sensibilização. A saúde, ela nasce, eu estou falando por experiência própria, né? A gente, profissional da saúde, é muito formado, voltado à epidemiologia,
a número, a quantitativo. Quando na década mais ou menos de 80, 90, né, depois do SUS, onde a gente consegue dar mais voz à população, quando a gente consegue sensibilizar esse profissional da saúde que tem que ouvir para poder entender esses contextos, essas demandas, o profissional da saúde começa a se interessar mais e mais e mais, a academia, pela pesquisa qualitativa. E também é importante a gente deixar bem claro, Luana, que a pesquisa qual e a pesquisa quant, elas não entram em competição. Elas, na verdade, se potencializam mutuamente, principalmente se forem usadas em harmonia e em congruência. Por quê? Porque os números falam e a pesquisa qualitativa entra na subjetividade, em todas as questões que Sueli trouxe aqui. Então, é importante a gente não deixar aquela polarização. Eu sou quant, você é qual. Gente, nós somos pesquisadores. Às vezes, você tem mais expertise numa área ou em outra. Mas a união, a triangulação, como a nossa querida Cecília Minaio defende, né? E tantos outros pesquisadores, como eu digo, do naipe dela. A triangulação é algo que só agrega valor. Então, não tem por que polarizar. A gente tem que unir forças, olhares e fazer com que um fenômeno ele seja entendido da forma mais ampla possível. E aí, vem contribuições quando a gente começa a ver livros de epidemiologia, como, por exemplo, da doutora Zélia Roqueirol, que nas primeiras edições eram só epidemiologia pura, e de um tempo para cá eles começaram a incluir capítulos de pesquisa qualitativa. Isso que é que está dizendo para pesquisa no Brasil e no mundo? Que todos os olhares são importantes, tá? Então, assim, na saúde, eu acho que cada vez mais os pesquisadores que foram formados de uma forma muito objetiva estão precisando entender essas subjetividades, até porque o mundo anda muito rápido, né, Sueli? E se a gente não conseguir entender o que está por trás e entrelaçando esses fenômenos, a gente não vai conseguir dar a resolubilidade que a gente precisa a eles, ou compreendê-los em sua íntegra. E aí o que reforça a importância realmente dessas áreas de pesquisa se unirem mesmo. Isso. Porque é essa construção coletiva que vai refletir nas melhores formulações das políticas, nas melhores soluções para os problemas e para as questões de saúde e, consequentemente, né, na melhoria prática na vida das pessoas, né, no dia a dia de todo mundo. E olha, pegando assim, a reflexão da Cris, as metodologias qualitativas, elas têm uma marca muito grande e assim, elas estão inscritas na própria história da saúde coletiva, enquanto um campo, né, que tem uma identidade, eu diria, não só latino-americana, mas sobretudo brasileira. Né? Então, assim, a saúde coletiva, ela já nasce num diálogo interdisciplinar. Ela já nasce valorizando e reconhecendo que os objetos em saúde, e aí pegando um pouco a tua provocação, né, os objetos em saúde, qualquer tema do campo da saúde coletiva, ele tem uma complexidade, né? Qualquer questão de saúde que você colocasse para a gente conversar, a gente dizia assim, aqui tem uma questão econômica, aqui também tem uma questão cultural, dos valores, das práticas, das ideias, das concepções, mas também tem que políticas aquela população tem acesso, não tem acesso. O que conhece, o que não conhece. Então, assim, já no nascedouro da saúde coletiva, essa ideia interdisciplinar, né, de pensar a epidemiologia, pensar as ciências sociais e os seus métodos, né, porque a pesquisa qualitativa ela vem, né, na contribuição das ciências sociais e humanidades, enfim. E a área de política, planejamento e gestão, nesse diálogo, as metodologias qualitativas, de uma certa forma, começaram a ser reconhecidas enquanto, né, um caminho metodológico, uma perspectiva metodológica muito importante. Né? Isso, claro, que não se constrói de uma hora para outra, né? Esse reconhecimento, né, de que é uma metodologia científica, que pode ser apropriada, que pode ser ensinada, que pode ser aprendida, aprimorada e que tem, sobretudo, uma pragmática.
A gente faz pesquisa com uma perspectiva, né, de fazer uma reflexão crítica sobre a realidade, problematizar a realidade, mas também nela intervir. Mas também nela, né, também tem uma preocupação de dizer assim, tá, a gente está fazendo pesquisa para quê? A gente está fazendo ciência para quê? Se não para, de alguma maneira, melhorar a vida das pessoas, para enfrentar as desigualdades, para, né, denunciar e enfrentar as opressões, as discriminações, as desigualdades. E, de fato, trazer um resultado, né, que a gente viva no dia a dia, que a gente sinta, que a gente perceba. E eu acho que a saúde coletiva, ela convoca um certo pragmatismo, né? Que não é ser reducionista. Não é reduzir a complexidade das reflexões, não. Mas é ter... Integralizar? Não, é ter esse horizonte assim, tá, eu estou fazendo uma pesquisa em profundidade, profundidade teórica, com triangulação, com diálogos interdisciplinares, mas isso, ao final, tem que dizer assim, tá, isso serve para quê? Né? Essa pesquisa pode, de alguma maneira, ser apropriada de que maneira... seja pelas próprias comunidades e populações, seja pelos serviços, pela gestão, enfim. A gente tem uma preocupação, né, de fazer uma pesquisa que reflita realmente que dê esse retorno para o mundo, né, para o SUS, para os serviços, para a vida das pessoas, sem ser reducionista. Né? E aí aquela pergunta, eu vou triangular aqui com a Cris, né? Que é a tua pergunta, como é que a gente começa a fazer uma pesquisa qualitativa? Né? Qual é o ponto de partida? Porque, gente, de verdade, eu acredito que muitas pessoas devam ter essa curiosidade, porque a gente sabe só a resposta genérica, né? A gente aprende na escola, cresce ali com qualitativo, quantitativo e tal, mas e aí? E na prática, porque vocês lidam com questões muito sérias, né? Muito importantes para a nossa sociedade. Então, como dar esse pontapé inicial em um determinado assunto? Então, assim, ponto de partida, a gente vamos fazer um jogral. Vamos fazer um jogral aqui. Ponto de partida é o que afeta a vida das pessoas. O ponto de partida é um problema da realidade. Que nasce como uma questão, que é o que a gente chama de questão de pesquisa. O que é que está acontecendo ali que a gente precisa solucionar? Depois que Sueli, a gente vai batendo esse jogral, né, Sueli? Mas eu vou citar um pequeno exemplo da vida real, que eu acho que todos nós temos exemplos de pesquisa, que eu acho que fica bem claro, né, para um pesquisador, ele pegar um tema, criar a sua questão, que é esse problema de vida real que Sueli está trazendo, para que a gente conduza o estudo. Aí, assim, identificado esse problema que afeta, né, afeta no sentido, né, o mais amplo possível a vida das pessoas. O start é, de fato, então, com a demanda. O start é um problema do mundo da vida. Né? Mas esse não pode ser, esse é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Né? O próximo ponto é você fazer uma reflexão teórica sobre aquela questão. Porque senão você não vai sair das impressões, você não vai sair do senso comum, do que eu acho isso, a Cris acha aquilo, o outro, enfim. Né? Então, a reflexão teórica, ela te convoca a pensar aquele problema a partir de conceitos, teorias, categorias e outros estudos que já foram feitos. Né? Então, você começa por um diálogo, né, entre estudos, literatura e uma certa reflexão teórica. Né? Ou seja, você é chamado a desconstruir as impressões primeiras, os preconceitos sobre aquilo, né, sobre aquele tema, as ideias já meio cristalizadas sobre aquilo ali. Identificar as lacunas também que existem na literatura, porque são muitas, e às vezes até a tua questão de pesquisa é uma dessas lacunas, né, Sueli?
E às vezes é aquela brincadeira, né? Você está jurando que está descobrindo a pólvora e o negócio já tem 500 estudos feitos sobre, né, aquele tema e você só vai repetir? Não, né? Então, assim, o segundo momento, que é esse momento de você construir o seu objeto de investigação. Né? Você começa com um problema, uma questão, né? E você vai trabalhando este problema até ele se transformar em um objeto científico, um objeto de pesquisa. E para isso você precisa ter diálogo com a literatura, você tem que ter uma referência de teoria para te conduzir, para te ajudar, né, a fazer esse percurso. Você tem que ter uma familiaridade também com o campo de pesquisa, porque é aquela história que a gente sabe, você só vê, só enxerga aquilo que você conhece. Então, às vezes, você tem até a questão de pesquisa, mas não tem uma vivência naquele campo. Então, é outro momento muito crucial para o pesquisador qualitativo, essa entrada no campo, o estudo da viabilidade daquela pesquisa, porque, vamos lá, é um campo que já está saturado, as pessoas vão me aceitar, tem muitas questões culturais que impedem de que uma boa pesquisa qualitativa seja realizada, porque tem um pesquisador, que é o Sven Brinkmann, que ele falou na 17ª conferência sobre pesquisa qualitativa na saúde, e ele aborda muito que o pesquisador qualitativo ele tem alguns desafios, né? Tanto para dar esse start como para dar a condução. E um dos elementos que eu acho muito importante, quando ele chama a atenção, até num artigo que ele traz na revista Interface, é que o pesquisador qualitativo ele tem que ser muito bem treinado para que ele persiga todo esse percurso que a Sueli está falando. Ele precisa ter um treino, né? Tanto de fazer o levantamento teórico-metodológico, como de como ter a empatia, como conversar com as pessoas, porque assim, na pesquisa quali, eu preciso mais do que nunca dialogar, né? Entrelaçar visões, sentar com as pessoas, a gente acaba se envolvendo diretamente com esse universo. Então, se eu não for muito bem treinado, se eu não for criativo, se eu não tiver a noção de que todo o encadeamento, quando o Sueli fala, eu tenho que levantar uma questão de pesquisa, depois eu tenho que levantar meus pressupostos, depois eu tenho que construir meu objeto de estudo. Existem 8 elementos principais que a gente precisa entrelaçar no estudo qualitativo, que vai desde o título até as considerações finais, que se você não tiver um encadeamento perfeito, você perde isso que Sueli traz e evidencia de forma tão importante, que é o rigor. Ninguém faz pesquisa qualitativa, né, Sueli, de qualquer forma, partindo somente do que você acha. Achismo não é ciência. Ciência tem que estar respaldada na ciência e tem que ter rigor. Por isso que, para começar um estudo qualitativo, toda essa preparação do pesquisador é requerida para que ele execute bem e alcance o que ele quer. E também é importante, ao chegar ao final, coletei os dados, fiz entrevistas, fiz grupos focais, fiz uma pesquisação, transcrevi. A questão da suficiência dos dados. Também o pesquisador tem que ser treinado a saber revisitar etapas anteriores. Porque diferente da pesquisa quant, que ela é realmente linear, a pesquisa quali, ela admite idas e vindas. Às vezes você tem um pressuposto, uma questão teórica, entrou no campo, mas você vê muito mais ou muito menos do que você queria. Então vamos revisitar as fases anteriores, vamos buscar mais referencial teórico-metodológico de forma que eu consiga dar conta do que eu me propus. Então, se a gente pode dar um conselho, é que o pesquisador, quem se interessa por pesquisa qualitativa, realmente observe cada vez mais a vida real e se aproxime desse treinamento. E como é que a gente faz? Fazendo cursos, treinamentos, vivendo, mantendo interlocuções, isso é importante. Justamente isso que eu te perguntar, como que funciona a questão da formação do profissional e desse treinamento para que a pessoa possa, né, se sentir apta de fato para se considerar um pesquisador qualitativo. Como que se dá essa formação desse profissional? Eu vou deixar a Sueli falar, mas a melhor forma é fazendo, viu? Vivendo. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. E vivendo de verdade, porque na vida que a gente está vivendo hoje, a gente tá todo mundo tão no piloto automático que eu acho que tá em falta a gente observar. Só antes de passar a resposta a você, desculpa, Sueli.
Eu estava até falando com um amigo outro dia. Falei assim, amigo, olha para o prédio aqui. A gente anda caminhando aqui no Rio. Falei, olha para o prédio. Aí falei, tá, se eu te mostrasse uma foto desse prédio, a gente passa todos os dias na frente desse prédio. Se eu te mostrasse uma foto desse prédio, era capaz de você falar assim, não, nunca vi. E a gente passa todos os dias. Porque às vezes a gente está tão habituado a olhar só para o que a gente tem que olhar. Ah, tô aqui, andei, atravessei a rua, peguei isso aqui. E às vezes tem um prédio que é na sua rua, que você passa todos os dias, mas que você nunca para observar ele. E assim, óbvio, eu tô dando aqui um exemplo, assim, bobo, entre aspas, do cotidiano, mas porque de fato... Mas é fato, Luana. A nossa vida hoje, a gente pouco tem observado as situações. Isso. A gente pouco tem observado as pessoas. A gente está, né, vivendo quase que no automático a grande parte das pessoas. Olha, você deu um exemplo muito rico e que fala da formação. Olha como é que as coisas estão entrelaçadas, né? Um exercício, um percurso importante na aprendizagem para os métodos qualitativos é exatamente isso. Quem falava, um antropólogo, Gilberto Velho, né? Ele falava da necessidade do aprendizado, do estranhar o familiar e tornar o familiar próximo do cotidiano, que é o exercício da relativização, né? Aprender a problematizar, né? É de você exatamente ter esse treino de você olhar para algo que é cotidiano, que você já ouviu milhares de vezes as pessoas falando, e você diz assim, mas por quê? Né? O que dá sentido esse tipo de concepção? Né? Que experiência, que prática, que ideologia, que alimenta esse tipo de concepção? Né? Então, a ideia de problematizar, ela é central no aprendizado dos métodos qualitativos, né? E problematizar não é botar problema, né? Problematizar nesse sentido exatamente de você fazer um estranhamento sistemático. É verdade. São os comos, os porquês, né? Jamais um pesquisador qualitativo aguçado, ele vai olhar um fenômeno e aceitar como ele é. A gente sempre está querendo saber o que é que está por trás daquilo. Eu vou trazer um rápido exemplo que eu prometi falar no começo. Sou fonoaudióloga de formação e quando fui fazer doutorado tinha uma coisa que me incomodava a vida inteira, porque também sou professora desde os 17 anos. Comecei ensinando inglês, depois fui para a universidade e hoje pesquisadora. Mas a voz do professor. Gente, se a gente está dando uma palestra sobre saúde vocal, todo professor já ficou rouco, tem incômodo vocal e tarará. E aquilo me incomodava por anos e anos e anos, porque eu digo, meu Deus, por que isso nunca foi resolvido, né? Se todo mundo estuda, basta de lacuna na literatura, quase não há. E aí a gente foi dizer assim, não, eu vou fazer um estudo misto, né, triangulando, para eu entender os sintomas, os sinais, os fatores de risco, o que é que essas pessoas sabem, e usei o interacionismo simbólico, que é uma estratégia qualitativa, ela tanto é método como ela é lupa teórico-metodológica, para entender os sentidos, as ações e interpretações das professoras sobre saúde vocal. E eu digo, não, esse problema não é possível que não se resolva, porque todo mundo dá palestra para professor, por que esse pessoal não cuida dessa voz? E quando a gente foi ver, é exatamente aquele entendimento que as pessoas não cuidam daquilo que não significa nada. Não adianta eu, como fonoaudióloga, você como socióloga, o médico, chegar numa sala de espera, falar um monte da saúde das pessoas e elas não entenderem por quê. A mesma coisa de um diabético. Olha, o senhor não pode comer açúcar. Aí na outra consulta ele vem com a glicemia 500 e tanto. O que o senhor está comendo? O senhor disse que eu não comesse açúcar, mas eu estou comendo macarrão, feijão, tudo que ele tem direito. Então, quando a gente trouxe a questão da saúde vocal e foi entender o problema pelos olhos de quem vive, quais os problemas que elas tinham, questão de tempo, questão de falta de conhecimento, a gente conseguiu propor um programa que se chama E-Voice, a partir do olhar delas, onde eu juntei um aplicativo, um curso em AD e oficinas de saúde vocal. E você sabe que com isso não é mérito meu de pesquisador, isso é mérito das professoras que colaboraram, porque foram 361 na parte quant e mais ou menos 30 e poucos na parte quali. Foram elas que me disseram o que é que elas precisavam. E hoje a gente está reduzindo o absenteísmo da Prefeitura de Fortaleza
com o programa E-Voz, porque partiu delas e não de mim. Que legal. Entende? Gente, então é um muito exemplo. rico. E é muito rico, realmente, o quanto que essas pesquisas, elas impactam na formulação de programas como esse, de políticas públicas, enfim, de inúmeras coisas que vão impactar diretamente na nossa vida, né? Isso vai refletir, assim, de inúmeras formas. Gente, infelizmente... Foi rápido. O nosso programa ele já está quase chegando ao fim. Foi o que até eu falei para você para vocês antes da gente começar, né? Que passa muito rápido. Por vontade própria, a gente queria ficar aqui conversando mais um tempão e a gente sabe que tem muito assunto, tem muito conteúdo, tem muitas curiosidades que as pessoas também têm, né? Mas eu espero que essa conversa aqui ela possa também aguçar as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, para conhecer essa edição temática. A edição temática de maio já está disponível no Cielo. Então, se você tem interesse de se aprofundar, procurar as pesquisas, os artigos que tratam dessa temática da pesquisa qualitativa, do impacto que isso tem na formulação, né, das estratégias para a nossa saúde, procurem, acessem a revista. Antes de eu encerrar, eu queria dar de novo a palavra a vocês, se vocês quiserem dar uma fala final, mandar uma mensagem para as pessoas que estão aí nos acompanhando. Por favor, Cília. Não fazer o convite, né, para conhecer essas produções que estão disponíveis em acesso aberto na revista, né, uma revista super de ponta na área e que sempre valorizou, né, a produção dos métodos qualitativos e está disponível para qualquer pessoa que possa acessar, né, pelo Cielo, enfim. Dizer da importância de iniciativas como essa, parabenizar, né, especialmente no momento em que, infelizmente, há tanta disseminação né, contra a ciência ou desvalorizando o conhecimento científico, e esse tipo de programa mostra como é que a ciência é viva, né? Como é que a ciência está à disposição e a serviço da vida, né? Então, essa iniciativa eu acho que é muito importante. E se, em algum momento, essas ações que a gente está fazendo aqui colaboram para a formação de alunos, né, de graduação, de pós-graduação, ou qualquer pessoa interessada, eu acho que a gente já cumpriu o nosso papel, não é? Então, Se a gente consegue plantar a semente na vida de uma pessoa, de alguma forma a gente sabe que aquilo ali já vai reverberar aí para outras e outras e outras. E eu acho que, às vezes, nem vocês têm dimensão do impacto do estudo que vocês fazem, né? Sim. Porque vai muito além realmente dos números, do que a gente consegue quantificar, né? É um impacto que vai diretamente na vida de muita gente. Sim. Então, até agradeço mais uma vez, não só pela participação no programa, mas pela contribuição e a dedicação de vocês, né, na trajetória de vocês, nesse campo da pesquisa qualitativa que traz frutos para tantas pessoas. Bem, e eu queria também agradecer, parabenizar a Ciência e Saúde Coletiva pela promoção do Vozes da Saúde Coletiva. É uma forma, Luana, de levar esse conhecimento até para quem não é cientista, para a comunidade. E esse é um movimento muito vivo da nossa ciência hoje, porque a ciência não é só para cientista nem pesquisador, é para todos nós, é para a vida, é para a sociedade, é para melhorar as coisas, né? E tentar entendê-las. Mas isso, inclusive, é o que se faz no Pint of Science. Até convido vocês a entenderem um pouquinho sobre esse movimento, que é um movimento mundial, onde pesquisadores estão indo a bares e restaurantes de diversas cidades no Brasil e no mundo para falar de ciência de uma forma muito prática. E é como a Sueli diz, se a gente consegue contribuir um pouquinho para que todo mundo entenda a dimensão da pesquisa qualitativa e quão capaz ela é de fazer maravilhas no mundo real, a gente se sente muito honrado. E assim, dividir essa mesa com a Sueli foi muito importante para mim, que é uma pessoa muito querida. Você
com excelente condição, e eu quero deixar um beijo para a Cecília Minaio, que é uma pessoa que leva essa bandeira, né, que é a nossa referência aqui no Brasil e no mundo. Um beijo e todo mundo vai ler a revista, porque tá muito boa. Não, e, gente, eu que agradeço, porque, de verdade, quando eu falo assim, gente, eu tô muito feliz, eu tô muito honrada de estar ali conduzindo o programa Voz da Saúde Coletiva, às vezes parece clichê, mas não, é muito real, porque é muito rico para mim. Eu não tenho o conhecimento técnico e científico que vocês têm nessa área, né? Não é minha área de domínio, mas o preparo que eu tenho que ter para estar aqui com vocês, tudo que eu escuto, tudo que eu troco ali nos bastidores agora, isso me agrega muito. Eu saio assim, realizada, não só no meu sentido profissional, como atriz, como apresentadora, como jornalista, mas eu acho que no meu sentido humano mesmo. Eu acho que isso são coisas que eu vou agregando aí para minha vida e para o meu dia a dia. Agradeço a vocês, então, mais uma vez pela presença. Agradeço a todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Reforço o convite. Estamos no YouTube da Abrasco, @TV Abrasco. Estamos no Spotify, Vozes da Saúde Coletiva. E estamos no Instagram, no Facebook, @Revista Ciência e Saúde Coletiva. A gente tem preparado muita coisa, a gente tem estruturado muito a nossa presença digital, né, a presença digital da revista, porque a gente quer, de fato, ir além das páginas publicadas, inclusive um desejo da Cecília. Então, a gente tem conversado muito sobre isso, sobre como democratizar esse acesso, popularizar o conhecimento científico, chegar a mais casas, a mais pessoas. Então, sigam nos acompanhando. Esse foi o 2º episódio. E logo mais, logo menos, estaremos de volta, se Deus quiser, com o 3º. Um beijo grande para todos vocês e até já!